Chegando até você mais uma vez para outra edição do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Tenho meia hora para passar com você. Vamos aproveitar esta meia hora e pensar em coisas grandes, pensar em coisas dos céus, pensar em coisas que fazem diferença na nossa vida a cada dia. Porque quando você pensa nas coisas da terra, é a mesmice de todos os dias. É o índice da economia, as pesquisas políticas, são os problemas que a vida impõe. Mas quando você volta o seu pensamento para as coisas de Deus, você está noutra atmosfera, noutra área, noutro clima, noutra situação. E é justamente isso, durante o programa, que nós vamos viver nesta meia hora. Eu quero orar com você, eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração, eu quero conduzir você a experiências vivas, importantes e preciosas com Deus. Então, para um pouquinho no que você está fazendo e vamos dedicar esse tempo a Deus. Vamos fazer desse tempo o nosso encontro diário com Deus, o nosso momento devocional, o nosso culto ao Senhor Deus. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Todos aqueles que param um pouco no dia para buscar a Deus têm o dia todo para desfrutar da bênção dEle, da presença dEle, da unção dEle, da virtude dEle no viver. E é justamente neste propósito que diariamente nós do Falando ao Coração estamos aqui para conduzir você a ter diariamente o seu encontro com Deus. Ter todos os dias a oportunidade de viver uma bênção especial na presença do Pai. Então, que você possa abrir o coração para que nós possamos desfrutar destas bênçãos gloriosas e também preciosas. Bênçãos que o Senhor nos dá para que nós possamos vencer, triunfar e cantar o cântico da vitória. O que Deus tem para nos proporcionar é algo assim grande, todos os dias. Ele tem sempre bênçãos novas, bênçãos fortes e bênçãos especiais. E tenho certeza que no Falando ao Coração de hoje não será diferente. Deus tem coisas grandes para você. No transcorrer do programa, eu vou fazer duas orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que, contribuindo com o programa, estão proporcionando meios para que este programa continue sendo este canal de bênçãos. Na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus, no altar da intercessão, todos os nomes que chegam para mim. Então, é hora de você entrar em ação. Quer ser um contribuinte? Nós temos aí na tela o QR Code para facilitar para você e também a chave Pix. É só você ir com o seu celular aí, marcar e já dar a sua contribuição. E olha que eu estou precisando e muito, para que nós possamos diariamente continuar com este programa, sendo este canal de bênçãos na vida de tantas pessoas pelo mundo afora. Conto com você. Se você quer ter o seu nome ou o nome de alguém apresentado no altar da intercessão, manda uma mensagem pelo WhatsApp e com seu nome, quantos nomes você queira mandar. E na hora da oração nós vamos orar juntos, crendo na bênção, crendo no milagre, crendo na vitória. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida e você não pode ficar fora deste importante mover de Deus no seu coração. Deus tem coisas bonitas para fazer na tua vida. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Então não deixe de vir, venha receber de Deus algo novo, algo forte, algo precioso e algo glorioso também. Quero convidar você para domingo estar conosco aqui na Betel. Pela manhã, às 10, o primeiro culto. À noite, às 19 horas, o segundo culto. Ter você conosco será sempre um privilégio importante. E eu conto com a sua participação para vivermos intensamente bênçãos novas, importantes e também preciosas. Deus tem coisas grandes para você a cada dia e nós devemos abrir o coração para recebê-las e desfrutar delas assim, de maneira real, preciosa e gloriosa. Quero fazer a primeira oração do programa de hoje. Quero pedir a Deus para derramar sobre todos vocês uma bênção especial. Oremos então. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por cada pessoa sintonizada no programa de hoje e peço que o Senhor esteja abençoando todas elas, abrindo os céus para derramar chuvas de bênçãos na vida de cada um. Pai, abençoa aqueles que contribuem,
fazendo com que eles sejam recompensados diretamente por ti. E que essa recompensa possa traduzir em prosperidade, em bênçãos, em alegrias, em grandes vitórias. Abençoa a todos que nos ajudam a fazer esse programa de alguma forma, seja orando pelo programa, divulgando o programa, que as tuas mãos, Senhor, estejam recompensando a todos. E que no transcorrer do programa de hoje, bênçãos especiais estejam sendo alcançadas por todas as pessoas que nos dão o privilégio da sintonia. Alcança, Senhor, estas pessoas onde elas estão, com a tua mão poderosa, e faça obras maravilhosas para que cada um receba o seu milagre, a sua bênção e a sua vitória. Oro sempre no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de dizer a você que a cada programa nós temos visto a boa mão de Deus estendida sobre nós. Tanto nós que realizamos o programa, como vocês que têm testemunhado daquilo que Deus faz. Então é normal nós buscarmos a Deus, recebermos bênçãos e é dever nosso testemunhar. Então, se você tem um testemunho para compartilhar, não deixa de fazer isso, porque ele vai demonstrar a sua gratidão por aquilo que Deus fez na tua vida, mas vai também despertar outros a fazer como você fez. A cada oração que fazemos aqui, nós vemos a mão de Deus estendida e as bênçãos dos céus acontecendo em cada vida e em cada coração. Deus tem sempre algo grande, precioso e maravilhoso a nos proporcionar. E espera que, ao recebermos, nós testemunhamos daquilo que Ele nos dá. Vamos para a mensagem bíblica de hoje? Quero ler com você em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Está escrito assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ao pronunciar esta palavra, ele estava diante de um fato interessante que aconteceu dentro da sua caminhada diária. Ele, conversando com os discípulos, pediu aos discípulos para que fizessem ali uma pesquisa de opinião pública para saber o que as pessoas que acompanhavam Jesus pensavam dele. E cada um pegou a sua prancheta e saiu perguntando às pessoas: o que você pensa que é Cristo? Quem é Cristo para você? O que você fala de Cristo? O que Cristo significa para a tua vida? E aí, entre as muitas respostas, eles foram tabulando tudo aquilo e chegaram às seguintes conclusões. E aí, com as conclusões feitas, apresentaram para Jesus. E Jesus então perguntou: o que dizem as pessoas a respeito de mim? Aí, eles, os discípulos, começaram a relatar. Disse: olha, em primeiro lugar, as pessoas dizem que o Senhor é Elias. Oh, interessante. Em segundo lugar, as pessoas dizem que o Senhor é Jeremias. Em terceiro lugar, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. E, em quarto lugar, estão dizendo que o Senhor é João Batista. Então, veja, falaram que Jesus poderia ser Elias, poderia ser Jeremias, poderia ser João Batista, mas poderia ser também um dos profetas, não especificando qual. Aquela resposta mais genérica: não é nem Elias, nem Jeremias, nem João Batista, mas é um dos profetas, é mais um dos profetas que veio à terra. E Jesus ouviu aquilo tudo e pensou: essas são as respostas de alguém que tem me acompanhado, mas não convivem tanto comigo. Vocês, discípulos que me acompanham todos os dias, desde quando eu vos chamei para estarem nesta tarefa, neste trabalho importante, já há um bom tempo nós estamos andando juntos. O que vocês dizem sobre mim? Um olhou para o outro e o Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repetindo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus gostou daquela resposta e ele disse: olha, você não revelou nem a carne nem o sangue, você revelou pelo Espírito de Deus. E aquilo que você está dizendo é muito importante. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Alguns segmentos religiosos, às vezes, fazem uma confusão sobre isso aí. Quando Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra, eles pensam que Jesus está dizendo de Pedro e pedra como se fossem a mesma coisa. Não, ele está dizendo, tu és Pedro, mas sobre esta pedra que você acaba de declarar, que é uma verdade absoluta, uma verdade completa, uma verdade extraordinária, uma verdade sublime, que é tão boa esta verdade que eu digo que ela é uma pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por que que Jesus está fazendo essa declaração e comparando essa declaração com uma pedra? Porque ali ele estava dizendo que a igreja que ele estava trabalhando para fazer a sua base, fazer o seu alicerce, fazer o seu fundamento, seria uma igreja tão forte, uma igreja tão pujante, uma igreja tão gloriosa, uma igreja tão maravilhosa, que nem mesmo as portas do inferno estariam conseguindo impedir o seu progresso, o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, esta verdade que você acaba de declarar, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, é uma declaração que marca o início desta obra tão importante, que é a obra de Deus, começada por Cristo sozinho. Ele chama 12 para estarem com ele, e a partir daí esta obra vai crescendo, vai se expandindo, e ele disse depois, ide por todo mundo, pregai o evangelho, porque ele levou a obra até certo ponto, daí para frente ele encarregou aqueles que estavam com ele, para que dessem continuidade àquela obra que ele começou, e daí para frente isso foi reverberando no transcorrer da história, para que homens e mulheres, no transcorrer da história e ao redor do mundo, pudessem ser despertados para dar continuidade àquilo que foi estabelecido, àquilo que foi fundado, àquilo que foi declarado e colocado sobre, como se fosse uma rocha firme, que desse a firmeza necessária para ver que aquilo não seria uma aventura, se não seria algo passageiro, que o vento vem e desgasta, que o tempo vem e corrói. Não, seria algo para sempre, seria algo para vencer o tempo, vencer todos os embates, vencer todas as perseguições, vencer todas as lutas, porque era uma pedra, era uma rocha firme. Nós sabemos que a pedra, ela forma-se um bloco, e quando você vê, por exemplo, um prédio construído, se você olhar lá quando eles começaram a construir, você vai observar que eles fizeram um fundamento, eles fizeram uma fundação. Ali tem ferro, ali tem cimento, ali tem areia, ali tem blocos e blocos. Às vezes alguns blocos fazem sustentação, algumas estacas descem com profundidade para dar o suporte necessário. Aí sobe aí 50 andares, 40 andares e às vezes 100 metros, já estão fazendo prédio até de 500 metros de altura, mas tudo isso tem um fundamento que segura todo aquele edifício. E Jesus está dizendo, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, essa declaração que você acaba de fazer, este fundamento que você acaba de revelar, esta verdade que você acaba de dizer, edificarei a minha igreja. Então, ele está dizendo que ele edificava a igreja não sobre um fundamento fraco como uma filosofia, não sobre um fundamento frágil como uma religião, não um fundamento insuficiente como uma teoria criada pela mente humana ou feita uma obra por mãos humanas. Não, era mais do que isso. Ele está dizendo que você acaba de declarar é algo do céu, é algo divino, é algo perfeito, é algo glorioso, é algo firme, é algo valioso. E esta igreja que há de expandir pelo mundo afora, estará firmada nesta verdade. Cristo, Filho do Deus vivo. Então nós estamos, nos dias de hoje, praticamente 2000 anos se passaram, quando Jesus fez essa declaração, vendo a igreja que se expandiu pelo mundo afora, vendo a igreja sempre forte, chamada igreja que tem os seus locais de reuniões, chamados templos, chamados catedrais,
chamados diversos nomes, mas ali, dentro de cada prédio onde funciona a igreja do Senhor Jesus, está o povo que serve a Deus, está o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor aqui na terra. E essa igreja tem vencido o tempo, essa igreja tem vencido as perseguições, esta igreja tem vencido as dificuldades, esta igreja tem vencido todas as influências do mundo, essa igreja tem vencido todas as injunções do inimigo, procurando desestabilizá-la, e tudo aquilo que fez no transcorrer da história, queimando os cristãos, levando-os a serem mortos, alguns arrastados pelas ruas, amarrados no rabo de um cavalo, outros jogados na fogueira, outros jogados aos leões, mas o sangue que esses cristãos derramavam eram sementes lançadas no chão, e essas sementes brotavam, e a igreja continuou prosperando, continuou florescendo, continuou crescendo, continuou desenvolvendo, e hoje você, por onde passa, em Goiânia, por exemplo, nós temos várias igrejas na mesma rua. Na rua que eu estou, por exemplo, com o nosso templo da Betel, nós temos pelo menos uns 4 ou 5 templos na mesma avenida, e assim a igreja prospera, a igreja cresce, a igreja desenvolve, a igreja mantém-se de pé, porque ela está fundada sobre uma rocha, uma verdade absoluta, uma verdade eterna, uma verdade sublime, uma verdade poderosa, que é Cristo Jesus. E esta igreja tem vencido todos os embaraços, todas as perseguições, todas as lutas, porque é uma igreja viva, uma igreja gloriosa, uma igreja poderosa. E nós fazemos parte dela. Esta igreja se apresenta, se você sair olhando pela rua, catalogando as igrejas, você vai observar várias igrejas, com cada uma tem um nome. Aí pergunta, qual que é a verdadeira? Não, a igreja verdadeira é aquela que está fundada sobre Cristo, a rocha perfeita, a rocha eterna, a rocha gloriosa, rejeitada por muitos, mas amada por Deus e amada por aqueles que aderiram a ela através da confissão pública de aceitação a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. Para fazer parte desta igreja, que é uma igreja gloriosa, e nós já temos aí mais de 2000 anos de funcionamento desta igreja, e cada dia ela está mais forte, cada dia ela está mais vitoriosa, cada dia ela está mais pujante, cada dia ela está vencendo as dificuldades, e as pessoas estão reconhecendo ela como um lugar de adoração, um lugar de comunhão, um lugar de andar com Deus, um lugar de viver a vida cristã. Isso tem sido glorioso no transcorrer da história. E aqueles que chegaram para esta igreja, eles vieram de diversas matizes religiosas das quais eles foram criados. Mas eles entenderam que a Bíblia Sagrada, como regra de fé, é um livro perfeito. Eles entenderam que a obra fundada por Cristo, quando diz que ele edificaria a igreja sobre aquela verdade, Cristo, Filho do Deus vivo, essa obra prosperaria. Eles entendem que andar com Cristo é a melhor decisão tomada na vida. Todos nós nascemos para ser criaturas, mas no transcorrer do tempo, quando conhecemos Jesus como Salvador e cremos nele como Senhor da nossa vida, nós deixamos de ser só criatura e passamos a ser também filhos de Deus. Isso é que faz toda a diferença. A igreja do Senhor Jesus é formada por pessoas que creram em Cristo, e elas estão espalhadas. Umas estão numa igreja que tem um nome pequeno, outra tem um nome grande, um tem um nome bonito, outro tem um nome não tão bonito, e cada um põe o título que der à sua igreja, mas ali você vai encontrar pessoas que, quando vier Jesus no arrebatamento, elas serão levadas, elas serão arrebatadas, elas estarão no céu para todo sempre. E o nome do Senhor Jesus nunca deixou de ser adorado. Mesmo naqueles países onde o comunismo entrou e impediu que o evangelho fosse pregado, eles pensaram que tinham banido o evangelho desses países, mas não teve como. O evangelho continua lá. Eu já estive em Moscou. Moscou foi um lugar que a perseguição aos cristãos foi enorme, e chegaram ao ponto de dizer: a igreja acabou em Moscou. Quando eu fui lá, foi justamente para lançar uma pedra fundamental de uma igreja numa praça próxima à KGB, e ali foi algo glorioso. Eu pude
pregar lá num palanque que tem lá na Praça Vermelha, onde foram julgados os cristãos, padres, pastores, freiras, e ali condenados à morte, eu pude subir naquele palco que está lá até hoje e falar da liberdade que estava entrando naquele país, porque a igreja do Senhor está maior do que leis, está maior do que aquilo que os homens procuram impedir para que a obra de Deus seja feita. E assim o nome do Senhor Jesus é glorificado. Então nós precisamos estar atentos de fazer parte de um grupo ou de uma comunidade que adota a Bíblia como regra de fé, que tem Jesus Cristo como base da sua formação espiritual. E ali, firmados nesta pedra, nesta rocha tão gloriosa, tão preciosa, levarmos avante a nossa missão, sabendo que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não poderia ser mais feliz a não ser dizendo isso. E ele falou aquela palavra justamente na inspiração de Deus na sua vida, porque o próprio Deus mandou Jesus Cristo para que ele pudesse abrir a porta para que o ser humano que lá no longínquo Éden perdeu a comunhão com os céus, pudesse reatar esta comunhão e pudesse viver uma vida cristã viva, ativa, gloriosa, maravilhosa, preciosa e importante. E nós estamos dando continuidade a isso aí. Então, nos dias de hoje, séculos se passaram, 2 milênios se passaram, a igreja continua forte. E aqueles que fazem parte dela devem continuar empunhando esta bandeira, dizendo: o que depender de mim, a igreja continua, a igreja prospera, a igreja cresce, a igreja avança. Então veja, nós precisamos entender aí que há uma parceria. Deus quis estabelecer a sua igreja e pôs Cristo como fundamento. Mas a partir daí, o edifício que se formou em cima deste fundamento, chamado igreja, é feito e construído por cada um de nós, os cristãos. Então nós não podemos parar, nós não podemos desistir de continuar pregando o Evangelho, nós temos que viver a vida cristã, porque só vivê-la já estamos testemunhando de Cristo, e falar estamos testemunhando de Cristo, e trabalhar na evangelização estamos testemunhando de Cristo. Por isso cada cristão tem a responsabilidade de dar a sua parcela de colaboração para que este progresso da igreja não venha parar, mas que continue nesta mesma linha de crescimento, avançando sempre, porque nós sabemos que tudo caminha para um determinado fim, mas antes que esse fim chegue, nós estamos aqui atuantes, nós estamos aqui trabalhando, e devemos usar todas as armas possíveis. Eu uso aqui a televisão, uso parte das redes sociais, preciso usar mais ainda, tem aqueles que usam 100% as redes sociais, parabéns para eles, e é por aí. Nós devemos usar estes caminhos para que o Evangelho seja pregado. Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos e eu vivi a vida inteira neste meio, neste segmento, participando de tantos trabalhos importantes que eu já ajudei a organizar, já vivi e continuarei vivendo enquanto Deus me der vida e saúde, para que eu seja este baluarte do seu Evangelho, para que eu seja essa voz ativa na terra, falando de Cristo vivo, Cristo poderoso, Cristo eterno, Cristo glorioso, que salva, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e nos prepara para levar ao céu. Cada dia nós devemos viver essa vida cristã ativos e sempre atuantes, para que o nome do Senhor Jesus seja proclamado e a sua palavra possa ser vivida por pessoas em todos os lugares. Então veja, o Evangelho do Senhor Jesus, esta obra tão importante, tão gloriosa, ela não está fundada num preceito humano, mas ela está fundada sobre Cristo. E esse é o segredo pelo qual esta igreja continua prosperando. Você observa os movimentos sociais que surgiram no mundo, eles começam às vezes até com muito apoio, com muito entusiasmo, cresce até certo ponto, depois estabiliza, depois tem a curva descendente e alguns até chegam a descontinuar. Mas a igreja nunca descontinuou. A igreja começou e continuou, e continua, e há de continuar sempre nesta pegada de muita força, de muita coragem, de muita determinação, de muito propósito de levar avante esta fé importante
e tão gloriosa é a fé em Cristo Jesus. E é importante ressaltar que nós, os cristãos, não podemos desanimar. Não podemos deixar que a vida cristã torne-se numa rotina. Nós temos que ser aquele cristão ativo, fazendo de cada culto um novo culto, fazendo de cada reunião que fazemos uma nova reunião, sempre com entusiasmo, sempre com alegria. Por isso, o Senhor Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ficamos em Jerusalém, e os discípulos ficaram, né? Através deles nós ficamos também até receber este impacto da presença do Espírito Santo. E hoje nós estamos vivendo ainda nesta mesma força, nesta mesma alegria, neste mesmo entusiasmo, e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. Nunca esqueça, a igreja do Senhor Jesus está fundada sobre uma rocha. Esta rocha é uma grande verdade, Cristo, o Filho do Deus vivo. Continua entusiasmado, servindo a Cristo, e você vai ajudar esta igreja a alcançar ainda patamares importantes de progresso, crescimento e grandes vitórias. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender a minha mão no vídeo e vou orar com todos vocês. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, é na autoridade do nome de Jesus, este nome que é sobre todo o nome, que eu ministro agora a tua bênção na vida de cada pessoa que ora comigo, de cada pessoa cujos nomes, ou cujo nome está sendo apresentado diante do Senhor. Alcança, Senhor, estas pessoas onde elas estão agora, com a tua graça, com o teu poder, com a tua bênção, e faça com que todas elas vivam uma vida ativa, frutífera no teu reino. Que elas sejam participativas no progresso da tua igreja, que elas sejam atuantes para o crescimento da tua obra aqui na terra, que o teu reino, ó Pai, possa continuar se expandindo por todos os quadrantes deste mundo, e que onde haja pessoas, a tua igreja possa chegar através de alguém que tem um coração voltado para a evangelização, voltado para proclamar a tua palavra, voltado para levar a tua salvação a tantos corações. Pai, abençoa cada uma dessas pessoas que oram comigo. Manifesta o teu poder na vida delas, Senhor. Cura o que está enfermo, liberta o que está oprimido, sustenta o que está fraco, fortalece cada um destes teus filhos e filhas, para que todos vivam, ó Pai, uma vida ativa e abençoada na tua presença. Sê com todos, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você. Fica na paz do Senhor Jesus, tem o melhor de Deus acontecendo na tua vida. Se Deus nos permitir, estaremos juntos no próximo programa. Diga comigo, encerrando: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.